Ouça agora uma mensagem de fé com a missionária Renata Lino. Glória a Deus, aleluia, bom dia, a paz do Senhor, Deus seja louvado através da sua vida, que o Senhor venha ser engrandecido através das suas ações hoje, das suas atitudes, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a sua vida mais e mais, que hoje venha ser um dia de vitórias, que o Senhor venha realmente guiar os teus passos para a glória do nome dEle, amém? E nós vamos estar trazendo hoje a nossa reflexão. Nós vamos falar sobre Moisés. Vamos falar sobre Moisés e a lei do sacrifício. A nossa reflexão de hoje é que não há sucesso sem sacrifício. A pergunta é: que preço você está disposto a pagar para ser um líder mais eficiente? Você já parou para pensar nisso? Muitos líderes estão tão ocupados correndo atrás de sua visão e motivando seus liderados que dedicam pouca atenção a esta questão. Mas a liderança sempre requer sacrifício. Líder ou não, ninguém alcança o sucesso sem ele. Então, do que eles abriram mão? Nós vamos ver alguns pontos que falam de alguns líderes nas Escrituras e nós vamos falar do que eles abriram mão. Então, se você acredita que o sacrifício pode ser separado da liderança, leia as Escrituras. Então, diversas vezes os líderes tiveram de fazer sacrifícios para serem os líderes que Deus queria que eles fossem. Então, normalmente, quanto maior o chamado, maior o sacrifício. Veja alguns exemplos. Noé, primeiro, ele foi a primeira pessoa a fazer grandes sacrifícios para se tornar um líder. Como você se sentiria se lhe fosse pedido para afastar dos lugares e das pessoas que você conhece, com exceção dos 7 membros de sua família, para ser um líder que Deus queria que você fosse? Pois foi exatamente isso que fez Noé. Ele reiniciou o mundo do nada. Então, muitas pessoas que fossem colocadas nessa mesma situação, diriam assim: esqueça, né? E ficariam apenas esperando a morte. Então, outra pessoa foi Abraão. Abraão, o chamado de Abraão, implicava deixar a família, o seu lar em Ur, e ir para uma terra que ele nunca vira antes. Então, como afirma em Hebreus 11:8, Abraão partiu sem saber aonde ia. Depois de ter chegado lá, não conseguiu se estabelecer em um lugar fixo, vivendo em tendas por toda a sua vida. Outra pessoa foi José. José, além do processo, mostrou diversos aspectos da vida de José. Nós já falamos sobre a vida de José e do que ele abriu mão, do seu conforto, do seu lar, da sua liberdade. Então, quantas pessoas serão capazes de enfrentar fielmente a escravidão em favor de uma promessa de liderança no futuro? Temos também a história de Neemias. Neemias, o líder que ilustrou a lei da navegação, como nós falamos, abdicou de uma posição confortável no palácio de um rei para viajar centenas de quilômetros para uma cidade destruída no meio do nada. Então, ao chegar lá, ainda enfrentou a oposição e ameaças de morte. Foi o que aconteceu com Neemias. E Paulo, o maior apóstolo de Jesus, abriu mão de uma vida segura como fariseu de fariseus, para se tornar um pregador itinerante que foi perseguido, agredido, chicoteado, apedrejado, naufragou e, por fim, foi executado devido à sua liderança na causa de Jesus. Então, outro líder, outro sacrifício. Um dos maiores exemplos de sacrifício de um líder na Bíblia é a vida de Moisés. Então, o maior dos profetas do Antigo Testamento. Então, ele bem que poderia ser o garoto propaganda do sacrifício da liderança. Então, o filme Príncipe do Egito retratou bem a sua situação. Ele cresceu como filho de Faraó, um príncipe. Quando o garoto gozava de todos os prazeres do palácio, tinha poder, privilégios e posses. Então, ele recebeu não apenas o melhor que o Egito tinha a oferecer fisicamente, mas também os benefícios intelectuais. Então, as Escrituras explicam que Moisés
foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. Mas Moisés estava disposto a arriscar tudo isso para tentar ajudar seu povo. Então, e ele realmente perdeu tudo. Depois de assassinar um egípcio, ele enfrentou um exílio de 40 anos no deserto de Midian. Então, ele foi do privilégio à pobreza, da capital do mundo para o ermo, de filho adotado do faraó para um obscuro pastor. Então, ao sair do Egito, é possível que Moisés tenha pensado que arriscara tudo do nada. Por 40 anos ele conviveu com o sacrifício que fizera antes de aprender que Deus queria usá-lo como líder. Então, naquele momento, ele havia passado pelo processo de quebrantamento e reconstrução que foi requerido dele para ser usado por Deus. Ele deixou de ser uma criança privilegiada e arrogante, que achava que poderia libertar os hebreus com apenas uma das mãos, para se tornar um homem de Deus, que, conforme diz as Escrituras, era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Está escrito em Números 12, 3. Então, a liderança, ela sempre tem um custo. É possível que para ser um líder, você não seja chamado a deixar seu país ou abdicar de todas as suas posses, como aconteceu com Moisés. Mas você pode ter certeza de que para liderar os outros, você pagará um alto preço. A pergunta é, você está disposto a se sacrificar para alcançar o sucesso? Você está disposto a se sacrificar para alcançar o sucesso? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos estar orando e agradecendo a Deus, porque eu acredito que, se tratando do Evangelho, é um privilégio. É um privilégio sermos escolhidos por Jesus para trazer as suas boas novas. Então, assim, que nessa manhã nós venhamos orar alegres. Alegres em o Senhor ter nos escolhido para liderar o seu povo, para cuidar de vidas, para cuidar de pessoas. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus eterno, nós te louvamos e te bendizemos, meu Deus, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, Senhor, e por essa dádiva que o Senhor nos deu de poder liderar o teu povo. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada filho teu, cada filha tua que está nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo, dando sabedoria, dando o seu discernimento, meu Deus, dando força para que eles possam sacrificar aquilo que o Senhor tem pedido. Pai, que o Senhor possa estar os abençoando e que eles possam ser obedientes a Ti, assim como foi Abraão. Que o Senhor possa dar obediência, Senhor, no coração dos Teus filhos. Que eles possam também, Senhor, ser justos, assim como Noé foi justo. Que o Senhor olhou para a terra e só havia um justo, que era Noé e sua família. Abençoa, Senhor, a vida dos Teus filhos, Pai. E o que vier acontecer, que seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Continue na Rádio Fé. A Rádio Fé é 24 horas evangelizando as nações. O site é www.radioféweb.com.br. Compartilhe com seus amigos. Aqui você vai ouvir várias mensagens que vão edificar a tua vida, vai ouvir louvores abençoados, e todos os dias estamos aqui ao vivo a partir das 9 horas da manhã, Bené Maior, entre as 9 horas da manhã, e eu também em seguida entro com essa mensagem de reflexão. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Fica na paz.